Olá, minha gente. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui comigo, com a paciência de me ouvir mais uma vez, com aquela delícia, com aquele prazer de falar de Jesus. Quando vai aproximando a hora de fazer essas gravações, quem sou eu? Nem chamo de live. É coisa muito simples aqui, feito no meu pequeno quartinho, meu ateliê de artesanato. É muito pequenininho, muito apertadinho, em que eu enfeitei essa parede aqui para poder esconder as rachaduras da parede. E nós estamos aqui. Mas é uma alegria, vocês não fazem ideia. Eu fico doida para chegar essa hora que eu já terminei minhas tarefas, já atendi os caprichos dos familiares, né? E aqui estou sozinha no meu cantinho para poder gravar esses trechos, pequenos trechos da passagem do nosso Mestre e Senhor Jesus aqui pela superfície terrena há 2024 anos. Nosso Mestre, Senhor querido do nosso coração, onde os ensinamentos dele são assim completos. Hoje nós vamos ver uma passagem tão pequenina que ela é contida em 2 versículos pequeninos do Evangelho de Marcos. No capítulo 2, nós vamos ver no versículo 21 e 22. Os versículos são grandinhos, mas o ensinamento é enorme. O título é esse que a gente colocou aqui, ó. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Olha que coisa mais estranha. E antes de entrar propriamente nesse ensinamento de Jesus, vamos aqui analisar de quanta coisa que Jesus entendia, viu? Jesus entendia de agricultura, Jesus entendia de semente, das águas, Jesus entendia dos ventos, Jesus entendia do sol, da lua, ele falava de todas as coisas da natureza, né? A figueira que secou, a plantação de milho em que os apóstolos foram lá e pegar as espigas de milho para comer, de pão, de farinha, de levedura, da arrumação da casa, quando ele fala da mulher que varre tanta casa que não fica uma só poeirinha dentro da casa. Então, é Jesus falando de um monte de coisas que a gente até passa despercebido, né? Ele fala da montanha, Jesus fala da figueira, Jesus fala das vinhas, né? Das uvas, ele fala do tempo de colheita, do tempo de plantio. É fantástico esse nosso Senhor. Ele fala do poderio das águas, ele fala da fé, ele fala da questão de sermos deuses, da certeza, né? Ele nos chama de sal da terra. Para ele falar do sal, ele tem que entender de sal, né? Jesus fala de alimento, Jesus entende da fome das pessoas. É uma coisa assim fantástica se a gente for aqui enumerar o quanto que ele entendia de política, o que o governo romano fazia naquela época, o quanto que o povo judeu sofria na mão daqueles soldados, daqueles governantes injustos. Ele fala de imposto, assim, de tudo, né? Jesus fala de tudo. Eu já dei uma explicação aqui há umas gravações atrás, mas eu vou dar uma lembrada aqui de novo. A gente encontra umas palavras em Amélia Rodrigues, que ela diz que se os 4 evangelistas fossem descrever tudo que se passou durante a estada de Jesus aqui, 33, 35 anos, que é muito pouco, mas se eles fossem descrever tudo, nem as bibliotecas do planeta caberiam tantos livros se eles fossem descrever todos os feitos
e o que acontecia naquele momento que Jesus passava pelos lugares. Gente, eu estou aqui escutando, mas parece uma coisa incrível. É só eu começar a gravar que a cachorra da minha filha vem comer ou tomar água. Mas é todo dia que eu gravo. Os outros dias ela não come essa hora, não. Ela tá lá catando a ração, daqui a pouco ela vai tomar água fazendo aquela barulhada. Mas é todo dia. Parece assim uma implicância. É onde eu fico com tosse, a garganta fica fechando. Eu hoje, por exemplo, passei um dia sem ter tosse nenhuma. Agora eu tô com vontade de tossir. Parece que é assim, uma coisa assim para atrapalhar, né? Já houve uma discussão aí antes. Então, assim, a gente nota mesmo que é algo contra mesmo divulgar Jesus, nosso mestre querido, nosso Senhor. Mas isso não vai incomodar não, né? A maioria das pessoas que tem cachorro em casa sabe como é que é, né? É da minha filha essa cadela. E ela só come nesse horário. Então, eu estava aqui lembrando, né, da fala de Amélia Rodrigues, que não caberia nas bibliotecas do mundo, e é mesmo. Vocês imaginam se os evangelistas fossem colocar assim: e Jesus saiu de Jerusalém e foi para as partes de Tiro e de Sidom. Olha só, aí no meio do caminho ele passou por um terreno arenoso, mais adiante tinha uma montanha verdejante, tinha florzinha de um lado, tinha florzinha do outro, tinha uma árvore assim. O clima estava assim, o clima estava assado, o sol estava muito quente, ou estava muito ameno o tempo. Imagina, era primavera, era verão, era inverno, era outono, era noite, a noite estava muito escura, a lua estava... Imagina se eles fossem colocar esses detalhes. E quando ele fazia as curas, né? A pessoa que ali estava, se ela chorou, se ela saiu correndo, se ela ficou algum tempo, o que ela fez, né? Como que ela se portou, e aqueles 9 leprosos que não foram curados, só um que foi curado, o que aconteceu com aqueles 9? Por que foi assim tão sucinto, né? Foi assim uma colocação num pequeno livro. Olha que esse meu Novo Testamento é de letra grande, tá, gente? Eu consegui isso há muitos anos numa livraria evangélica. É de letras bem grandes, dá uma olhada para vocês verem. É fácil de ser estudado. É só o Novo Testamento e os Salmos. Aqui não tem o Velho Testamento. Então, olha só que livro pequenininho. Vocês imaginam se fossem bibliotecas e mais bibliotecas, pilhas de livros para a gente ler. Se um livrinho desse, muita gente tem em casa só para enfeitar. Ainda faz aquela tabuinha, né? Assim, coloca ali e fica aberto, geralmente no Salmo 91, vocês já viram? Fica, então o 23, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então fica ali aberto, mas as pessoas nunca leem, as pessoas não folheiam, elas não estudam. Vocês imaginam se fosse pilhas e pilhas de livros, que o evangelista ficasse descrevendo todos os detalhes. Ademais, Jesus deve ter intuído, porque os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, depois da crucificação. Ele deve ter intuído os apóstolos para escrever, esses 4 evangelistas, para escrever só isso, porque ele sabia que 2000 anos depois, né, ou 1800 anos depois, ele iria mandar através dos médiuns, né, que já estariam mais esclarecidos através da doutrina espírita, esses médiuns completariam os espíritos, através desses médiuns, completariam a obra colocando esses detalhes. Então, quando a gente pega um livro, Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, Trigo de Deus, dela também, são livros maravilhosos, em que ela descreve assim, com detalhes,
essas passagens e essas parábolas. Aí sim, numa pequena passagem, ela vai descrever, e era primavera, os campos estavam verdejantes, as flores estavam desabrochando, as árvores estavam frondosas, e era outono, as folhas secas caíam, era noite, ou era dia, ou era tarde. Então, ela é um romantizar e colocar em detalhes os lugares que Jesus passou. Então, quando a gente vai estudar, a gente deve recorrer a esses autores, e tem muitos, tá? Uma hora eu vou aprender como que faz, para deixar os livros para vocês, onde tem essas explicações, são fantásticas, que a gente vai, e aí a gente vai abrindo também a nossa mente, e vai tendo várias intuições também. Ah, isso aqui acontecia por isso, por isso, por isso. É muito bonito a gente estudar Jesus. Jesus, quando ele fala, as minhas palavras não passarão, e não passa mesmo. Jesus nunca esteve tão atual. Bom, eu estava aqui descrevendo as muitas coisas que Jesus conhecia naquela época, e olha que era uma época limitada, né, gente? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E Jesus conhecia tanto de tanta coisa, e nessa passagem que nós vamos apresentar hoje, Jesus entende de costura. Costura, você acredita? Vamos lá? Essa aqui eu vou fazer diferente. Eu vou ler os 2 versículos todos, aí depois nós vamos dissecar. E é rapidinho, não vou demorar não, tá? Então vamos lá. Marcos, capítulo 2, o versículo 21 e 22. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Eu não sei se pronuncia odres ou odres, tá? Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Desculpa. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Pronto, só isso. Se a gente lê, como diz na gíria, en passant, já lemos, pronto, acabou. Mas vamos voltar lá nas coisas. Como que Jesus entendia de remendo? Eu tenho comigo que a maioria dos nossos jovens, das nossas crianças, não sabe o que é um remendo. Porque hoje ficou assim tão mais fácil ir lá e comprar outra peça, e ninguém remenda um furo, um buraco na roupa velha, ou mesmo nova, que tenha rasgado. O que é um remendo? É quando se pega um retalho, um pedacinho de um pano, ou daquele mesmo pano que sobrou, de algum recorte que a gente fez, ou outro pano, coloca-se por baixo, né? Vamos dizer que rasgou aqui. Coloca por baixo, vem com a agulha, põe a linha e remenda, costura em volta daquele buraco, aquele pano lá dentro, para remendar. E aí Jesus aqui está dizendo que ninguém, e olha que Jesus, ele era objetivo, não tinha essa coisa dúbia de você entender, pode ser que em alguma situação alguém consiga. Não, é ninguém. Coloca remendo de pano novo em vestido velho. Eu vou explicar por quê. Olha só. Naquela época, o tecido era algodão puro, era linho, né? Aquele algodão puro não tinha esse sintético que tem hoje. Então, o linho, o tecido puro, ele encolhe demais, mas demais.
não só na primeira lavada, mas ele vai encolhendo. Eu mesmo, o meu padrasto, eu conheci um caso de tecido que encolheu. O meu padrasto tinha um terno desses brancos, que ele colocava, raramente colocava, né? Era aquela coisa cara, que ficava pendurado lá num cabide, coberto por um lençol, para não amarelar, aquela coisa toda. E toda vez que lavava, ele reclamava que estava ficando mais curto. Tinha que levar no alfaiate para poder arrumar a bainha da manga ou então da calça, que ficava mais curto, porque o linho puro, ele não encolhe uma vez só não, ele vai encolhendo com o passar do tempo. Se a gente pega o vestido velho, que já está roto, já está gasto, já encolheu tudo que tinha para encolher, e a gente coloca um remendo novo, o que vai acontecer quando lavar? Esse remendo vai encolher e vai enrugar o vestido velho. Porque ele não vai suportar esse linho fino, né? Fino que eu estou dizendo, puro, algodão puro. Ele não vai suportar e ele vai romper. E quando ele rompe, ele vai fazer um rombo maior ainda. Porque ele vai rasgar aquela beirada que a gente costurou, porque ele vai puxar aqueles pontos que a gente deu. E geralmente o remendo é feito à mão. É muito raro ver remendo feito à máquina, principalmente em manga, perna de calça, que só mesmo profissionais nos dias de hoje tem a máquina que dá para remendar por dentro da manga e da perna da calça, porque naquela época era feito à mão. Primeiro que eu acho que nem tinha máquina de costura, né, gente? Sei lá como é que era feito isso aí, né? Então, é feito à mão. Então, o tecido novo, quando a primeira lavada, ele vai encolher. E ele vai enrugar o tecido velho. E vai romper. Porque ele vai puxar onde a gente costurou nas beiradinhas. Olha isso, Jesus entendendo de remendo de roupa. A minha sogra, e olha que tem nada a ver com a época de Jesus, né? Foi do século passado, ela nasceu no início do século passado. Ela remendava, tadinha, 12 filhos, trabalhava dia e noite sem parar. Mas toda vez que ela tinha uma folguinha, ela tinha na varanda uma cadeira de balanço. Ela sentava, cantarolava. Ela gostava muito de música italiana, que ela veio, né, de família italiana. Assim, muito bonita, ela cantarolava baixinho, porque ela era uma pessoa de uma paz, uma coisinha mais linda que foi minha sogra, gente. Coisa mais doce que vocês podem imaginar. Católica, daquelas assim, fervorosa. Ela ia à missa todo dia. A missa que ela ia era 6 horas da manhã. Ela levantava às 5. Nunca usou uma calça comprida. Colocava a sua sainha batendo um pouquinho abaixo do joelho e lá ia ela para a missa com o terço na mão. Uma coisa linda, caridosíssima. A varanda da casa dela ficava lotada de pessoas. Ela tinha pratos, conhece prato de esmalte? Ela tinha pilhas de prato de esmalte, esmaltado que fala, né? E até ela pedia para a gente ter muito cuidado para não descascar esses pratos, para não enferrujar. Ela enchia de comida e sentava aquela turma na varanda, era uma varanda comprida, daquelas casas antigas, sentava tudo sentadinho ali e ia dando aqueles pratos de comida. Nunca falou que ia faltar, nunca falou que ela não podia dar. Quantos chegassem, eu acho que ela multiplicava. Lembra que a gente falou sobre a multiplicação dos pães? A minha sogra multiplicava, que eu não sei onde que ela arrumava tanta comida para dar para aquele povo todo que sentava na varanda dela. Mas voltemos aos remendos. Toda folguinha que ela tinha, ela ia remendar. E era muito interessante porque ela tinha um ovo de madeira, era pesado. Não é ovo de galinha, não. Era um formato de ovo, parecendo um peão. Ela enfiava dentro do pé da meia para esticar, para ela remendar. Entendeu?
Quando ela tirasse o ovo, o tecido já ficava ali, voltava a ficar enrugadinho. Ela fazia remendo nos pijamas, ela fazia remendo nas meias, nas camisas, trocava o colarinho de lado, gente, tudo aí à mão, olha que gracinha, porque o colarinho ficava roto aqui, ó, gasto aqui atrás, ela trocava ele de lado para ficar novinho. Minha sogra era demais, uma doceira de mão cheia, uma mulher maravilhosa na massa, gente, as massas dela, o molho dela eu nunca mais vi igual. O arroz de carreteiro dela dava vontade de a gente comer sem parar. Uma senhora cozinheira, tá? E ela, em termos de massa e de molho, vocês não fazem ideia. O molho dela ficava 2 dias no fogo. 2 dias, feito do tomate puro, e ficava ali, pop, 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 fervendo. Ela ia lá, dava uma mexida no tacho, depois de pronto, jogava aquele azeite por cima, botava nas vasilhas, para o fim de semana fazer as massas. Fazia tudo em casa, fazia macarrão em casa, ravioli, capelete, tudo em casa. Era assim, uma delícia as massas dela, italiana, mas italianona mesmo, tá? Então, a gente está dando um exemplo do remendo. Como que Jesus sabia como que remendava a roupa? Será que ele tinha tempo para observar a mãe dele remendando as roupas? Olha que coisa interessante ele falar uma coisa dessa. E no segundo versículo, que é o 22, ele vai colocar: ninguém deita, ou seja, ninguém coloca, ninguém despeja vinho novo em odres velhos. O odre era um vasilhame feito de madeira. Geralmente era de jacarandá. Fazia aquelas terrinas, né, aqueles potes, e ali enchia de vinho. E esses odres também podiam ser de cerâmica, de barro, para guardar o vinho, para curtir o vinho. Então, Jesus aqui está colocando que ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Fermentação. No vinho fermentar, né, a uva fermentar ali dentro, ela vai expandir, né, soltar, eu não sei explicar essa química, tá, gente? Ela vai soltar aqueles gases ali, vai inchar o odre, e o odre vai romper e perder o vinho. E ainda estragar o odre, porque ele vai quebrar. Ele não vai ter, se for de cerâmica, nem vai ter conserto. O vinho novo deve ser deitado em odres novos, ou seja, deixa o velho para lá. Você vai fazer um novo para colocar seu vinho novo, porque ele vai fermentar e vai estourar o odre, o vasilhame que fica o vinho. Olha só como que Jesus também entendia disso, né? E a gente até lembra da passagem lá das bodas de Caná, em que ele fabrica, ele faz vinho maravilhoso ali para o pessoal tomar naquela hora. Então, Jesus aqui está dando 2 ensinamentos. Agora vamos para a nossa explicação. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. E a maioria de nós faz isso. A gente fica tentando remendar com algumas ideias novas, situações velhas. E a gente fica justificando os nossos atos com esses remendos, querendo remendar. Ai, quando eu vejo fulano na rua, eu troco de calçada para não passar perto de fulano, para não ter que cumprimentar fulano. Ai, eu não perdoo aquela ofensa que ciclano me fez. Ai, eu não esqueço aquela mágoa que eu tive lá há 30 anos. Gente, quando eu fazia atendimento fraterno no Garcia, e atendimento fraterno é ouvir o outro, né?
Teve uma pessoa que deve ter ido falar comigo, a gente marcava uma vez por semana, era a tarde inteira, todos os dias, a gente atendia as mesmas pessoas. E tinha uma senhora que ela me contou uma mágoa que ela teve. Gente, ela deve ter me contado mais de umas 10 vezes a mesma situação. Fulano fez assim, 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 assim. Depois que eu já não estava aguentando mais aquele assunto, de tanto ela sentar na minha frente e contar aquela mesma coisa, eu me arrisquei. Porque no atendimento fraterno a gente fala muito pouco, a gente deixa a pessoa falar para ela fazer a catarse. Desculpa, gente. A coceira começou e a tosse também. Então, a gente não falava, deixava a pessoa falar sozinha. Mas chega um momento que a gente tem que dar uma interrompida para a pessoa acordar. Eu peguei e perguntei para ela, mas você nunca me contou quando que foi isso? Vocês acreditam que ela falou comigo? Isso tem uns 30 e poucos anos. Gente, 30 e poucos anos e a mulher, ela só falou daquilo, sabe? Eu cheguei a registrar, que a gente registrava num caderninho, não registrar o fato, tá, gente? Isso a gente guardava dentro da gente, da nossa mente. Mas a gente colocava, assim, alguma coisa para poder guiar para a semana que vem, porque a gente também, às vezes, não guardava o caso de todo mundo, então a gente colocava, assim, alguma observação. E a dela era a mesma coisa, umas 10 vezes, mais de 30 anos. Aí eu fui sincera com ela, eu falei, olha, minha filha, eu tenho uma receita para você, você quer? Você tá tão magoada, né? Essa mágoa não passa. Ela falou, não passa não, eu não consigo. Eu não tiro essa mágoa de dentro de mim. Aí eu falei com ela, eu tenho uma receita para você. Aí ela falou, mas como assim? As pessoas já chegam no centro espírita achando que a gente tem um monte de mandinga, né? Para receitar para elas. Falei, eu tenho. Você vai fazer o seguinte, você vai, você tem fogão de lenha? Não. Você tem churrasqueira? Tenho. A mulher era abastada, tá? Então você vai pegar uma brasa bem vermelha e vai colocar na palma da sua mão. Ela quis assim reagir, eu falei, peraí. Tem dias e dias que eu tô te ouvindo, você agora vai me ouvir. Essa é a minha receita. Você vai colocar essa brasa na palma da sua mão e todas as pessoas que estiverem em volta, você vai falar com as pessoas, gente, essa brasa tá me queimando, essa brasa tá me queimando, essa brasa tá me queimando. E agora eu vou perguntar para você, qual é a solução para essa brasa não te queimar mais? Ela falou, jogar fora. Eu falei, exatamente. Você tá com a brasa na mão e não quer jogar fora, porque você quer se fazer de vítima, de ficar lembrando essa mágoa há mais de 30 anos, como você mesmo falou que tem mais de 30 anos. Faz isso não, minha filha. Joga essa mágoa fora. Joga essa mágoa fora que você vai limpar uma parte do seu cérebro. Você vai se livrar disso. Isso é um peso na sua vida. Como você já me relatou, essa pessoa já desencarnou. Ela está mais aqui. E você continua com essa mágoa dentro de você. Talvez você vai dizer que para mim é uma coisa simples, é uma coisa pequena, para você é muito grande. Eu concordo com você. Só que você tem que jogar essa brasa fora, porque ela continua te queimando. Joga essa brasa fora, de preferência numa lata d'água, num balde com água, para ela apagar logo. Apaga essa brasa, sabe? Então, quando Jesus fala que ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, é que a gente fica remendando. Sim, a gente fica remendando até mesmo relacionamentos impossíveis. Tem relacionamentos que é impossível levar para frente. Chega aquela hora que não dá para remendar mais. No livro dos Espíritos,
no Evangelho segundo o Espiritismo, ensinamento raiz de Allan Kardec, ele fala do divórcio. O divórcio é um remédio necessário para uma doença que não tem cura. Já virou violência aquele relacionamento. Então tem certas coisas que a gente não dá para ficar remendando, não dá. Tem pessoas que são tóxicas na nossa vida, totalmente tóxica. A gente não vai nem surrar, nem maltratar, a gente não vai violentar essa pessoa, sabe? Mas a gente tem que dar um jeito de se livrar dela, porque ela é tóxica. Esse remendo, isso não quer dizer que a gente não vai perdoar. A gente perdoa aqui dentro. Mas a gente se afasta ao invés de ficar tentando remendar coisas que a pessoa não quer que remende. Ela não quer. Entendeu? A gente fica tentando remendar e estragar mais esse vestido velho. São questões velhas. E a gente fica... Desculpa. A gente fica tentando colocar o remendo novo. É igual quando fala tapar o sol com a peneira. Então, recomeçar. Recomeçar é deixar o vestido velho. É? Ou então, quem sabe, remendar com pano velho. Continuar com remendo velho, com vestido velho. Mas colocar um remendo novo é quando a gente se anima, eu vou me modificar, eu vou ser melhor agora, né? Esse negócio de reforma íntima que tanto fala no movimento espírita, ou reforma íntima enjoada, isso, tá? Fica essa cobrança. Gente, reforma íntima é íntima, é interior. Ninguém força ninguém a reformar, não. Isso aí é a coisa mais incrível que existe. É a gente, olha isso. Além de remendar nossos vestidos velhos, a gente fica tentando remendar o vestido dos outros. Fazer com que os outros remendem os vestidos velhos deles. É. Reforma íntima é pessoal. Você não obriga ninguém. Aliás, eu nem gosto muito dessas palestras e essas mensagens que vêm, né, fazer aquela motivação para essa mudança, para essa chamada reforma íntima. Então, remendar é a gente ficar tapando o sol com a peneira, ficar despistando. Ou a gente é franco, tem uma conversa franca com aquela pessoa, ou conosco mesmo, fala com você mesmo, eu vou mudar. Eu não vou mais remendar esse vestido velho que eu estou sendo. A gente começa a remendar a gente. Fingir que aquilo não existe. Fingir que a gente não está fazendo aquilo que os nossos próprios sentidos estão nos mostrando. A gente finge. A gente finge. Não, eu não sou isso aí, não. Eu não faço isso, não. Isso é para muitas coisas que eu não vou aqui ficar citando, viciações, eu não vou ficar citando aqui aberrações e nem desvios que todos nós temos, tá, gente? Esse negócio de apontar o dedo para o outro, quando a gente aponta, tem quantos voltados para a gente? 3, ó. 3 dedos voltados para mim e um só para o outro. E esse aqui, vamos dizer que ele está voltado para a justiça divina. É a justiça divina que vai depois colocar na balança esses nossos atos. Então, colocar o vinho novo no recipiente velho que vai explodir, que vai estourar, isso naquela época, né, gente, que hoje é em garrafa de vidro, que não absorve essa questão de encorpar esse vinho, né? Hoje é vidro, o vidro não dilata, ele não expande. E a cerâmica e a madeira, que era feito aí do carvalho, eles expandem e estouram, arrebenta, estraga, como Jesus encerra aqui. O vinho novo deve ser deitado em odres novos.
enquanto o vinho vai envelhecendo, o odre também vai envelhecendo junto. Porque o vinho bom é o vinho velho, né? Então, ele vai envelhecer junto com o seu recipiente ou vice-versa, né? Aí no caso. E a gente ficar tentando, né? Igual a quinquilharia que a gente tem dentro de casa. Vocês já viram? Vocês já viram? Eu faço artesanato e lido muito com pecinhas miúdas, eu entendo muito de cola, eu entendo muito como colocar caquinhos, porque eu faço muito aqueles mosaico. E eu tive uma pessoa que ligou para mim falando que precisava vir aqui em casa e ela chegou, eu botei para dentro, ofereci um cafezinho, ela foi me fazer uma proposta, que ela tinha por volta de uns 300 bibelôs, que ela ia à feira domingo pela manhã e ela comprava bibelôs assim, faltando uma orelhinha, faltando a ponta do narizinho, anjinho, faltando um pedaço de asa. Ela tinha uns 300 na casa dela e precisava recuperar praticamente todos que se ela podia trazer para mim para fazer isso. Eu falei, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela fala, não, é porque eu compro na feira porque é baratinho, eu compro aí uns 10 peças naquela época, tá, gente? Por R$1, por R$2, por isso é que eu trago tudo para casa. Eu falei, eu não vou fazer isso por você. Isso aí é remendar vestido velho com pano novo. Só a cola que eu ia gastar e o tempo para ficar reconstituindo, fazendo aqueles pedaços de orelhinha de massa de biscuit, para remendar uma coisa velha, né? Então, a gente fica enchendo a nossa casa de roupas que a gente não usa mais, calçados, sabe? A gente fica guardando, às vezes, remédios que vão vencer aí no princípio do ano, ou daqui a 2 meses ou 3 meses, e não precisa daquele remédio mais. Quanta gente, muitas vezes, está com uma dor, precisando. Aí vocês vão falar, não, Regina, mas a gente não pode dar remédio, porque hoje criou essa moda também, que ninguém pode dar remédio para ninguém, tem que ir lá, tem que comprar o remédio na farmácia, tem que pagar pelo papel que o médico vai te dar, pelos exames que você vai fazer. Mas um remédio para dor, gente, não fica guardando não, tá? A Fundação João de Freitas aceita medicamento, né? A gente tinha também a farmacinha do ID, não sei se voltou a funcionar, porque infelizmente fecharam a farmacinha lá do ID, Instituto de Difusão Espírita, tinha uma farmacinha linda, limpinha, toda azulejada, pessoal tudo de jaleco branquinho, era uma coisa linda e tinha um farmacêutico para poder ajudar. Se não tem o remédio tal, a gente pode substituir pelo remédio tal. Então, já estou eu me perdendo aqui no assunto, né? Ficar guardando quinquilharias. Eu conheço uma pessoa que o fundo da gaveta dela, da cômoda, uma cômoda enorme, o fundo da gaveta já ruiu, arrancou o fundo da gaveta, porque vai só socando roupa ali dentro, roupa. As roupas que estão por baixo, eu pedi a ela se eu podia ajudar ela a organizar, porque eu sou uma ótima organizadora de coisas, adoro organizar as coisas. Olha, eu fiquei boba, as roupas estavam por baixo, tudo mofada, de tanto tempo guardada. Ela nem tocar naquelas roupas, ela toca. E o fundo da gaveta rompeu. Ao odre velho, ela vai colocando as roupas novas por cima, porque ela gosta muito de comprar roupa, e lá por baixo, há muitos anos a minha filha ensinou ela a enrolar a roupa para caber mais dentro das gavetas. Então ali ela mistura roupa enrolada com roupa dobrada, roupa nova com roupa velha, ela só vai usando as novas e as velhas vão ficando por baixo. É isso, é o remendo. A gente vai remendando, a gente compra peças caras para remendar a peça velha, igual essa minha amiga que me pediu para arrumar as 300 peças dela de bibelôs pequenininhos, aquelas orelhinhas, rabinho, reconstituir aquilo tudo. É remendar, você fica remendando, né? Caquinhos de espelho, caquinho da jarra que quebrou, sabe?
Aí você pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar outro. Não compra. Não compra. Já chega a gente ter que gastar com eletrodoméstico, que a gente não pode ficar sem, né, gente? Uma geladeira, um bom fogão, é claro que a gente não vai fazer isso. Mas essas quinquilharias que a gente põe dentro de casa, ainda mais esse negócio da moda. Hoje é calça da boca apertada, amanhã já é calça da boca larga, e por aí a gente vai remendando, e vai encostando, e vai guardando. Tem uma passagem muito interessante também, que Jesus fala naquele fazendeiro rico, que é sentado na varanda da casa dele, aí ele fala, eu estou em paz, porque eu construí novos celeiros para guardar as sementes. Porque ele era muito preocupado, que ele tinha poucos celeiros. Celeiro é um lugar redondo que guarda a semente ali dentro, que vai colhendo no campo. Ele estava com com celeiro pequeno, então ele construiu novos celeiros. Ele assenta na varanda e ali ele respira fundo e fala, posso ficar sossegado, porque agora eu estou com novos celeiros para guardar as sementes. Aí ele ouve uma voz que diz para ele, louco, esta noite te pedirão sua alma. Esse homem estava fazendo o quê? Remendando. Por que ele não deu essas sementes para alguém que tem fome? Os próprios trabalhadores do campo dele. Por quê? Porque ele cismou de remendar. As sementes era coisa velha, mas ele queria guardar. Guardar para quê? Quando Jesus fala, as aves do céu não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e o Pai as alimenta. E nós ficamos remendando, nós ficamos lutando para não recomeçar uma vida nova. Como diz o Chico Xavier, fazer um novo recomeço. Recomeçar, gente, sacode o pó, sacode a poeira da sua vida, joga fora, joga mágoa no lixo. O vestido velho furou um buraco, bota para passar pano no chão, rasga ele, que muitas vezes o tecido velhinho para limpar a poeira é bom, sabia disso? Então, ninguém remenda pano novo em vestido velho. Seu vestido está velho, não fica remendando. Suas atitudes estão velhas, não fica remendando. Porque esse tecido novo que você está tentando costurar nesse vestido velho, vai romper mais dia, menos dia. Rompe. Rompe numa doença, rompe numa perturbação mental, num sentimento de culpa. Eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. A gente vai acumulando essas velharias na nossa vida. Joga fora. Joga sem medo de ser feliz. E aquilo que der para reaproveitar, dá para aquele que não tem, que muitas vezes não tem uma meinha para colocar no pé. E a meia que às vezes a gente dá, sabe? Dá para ele usar. Então, e essas quinquilharias que a gente acumula, joga isso fora, só dá trabalho, só põe poeirada dentro de casa pra gente acumular. Eu faço artesanato com reciclagem, eu reciclo. Só eu que sei que montoeira de coisa que eu junto. De vez em quando me dá uma louca, eu jogo aquilo tudo fora. Porque depois eu sei que vai aparecer novos. Tem sempre gente que me manda garrafas, me manda latas, me dão bijuterias, me dão pacotes de contas, correntes, tudo que eu reaproveito para fazer os artesanatos. Aí pode ser que vocês vão falar, mas você também está remendando. Não, eu estou reconstruindo, porque meus artesanatos são para doar, tá, gente? Eu dou tudo, tudo.
para os centros espíritas, já falei, né? Igreja evangélica, católica, seja lá que igreja, seja lá que religião for, porque hoje eu não faço nem de longe acepção de religião. Só não frequento templo nenhum. Não pretendo mais. Nunca mais eu frequentei e nem vou frequentar, porque eu não consigo aguentar, suportar a hipocrisia e o fingimento das criaturas que dirigem esse sistema. Nem o centro espírita, não consigo mais. Até tentei há pouco tempo dar uma fugidinha, ir lá, mas não consigo mais, né? Não a doutrina espírita, tá, gente? Vamos fazer a diferença que eu vivo falando. Doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outra, tá? A doutrina espírita eu amo de paixão. Aquilo que vem lá de Kardec, que todo mundo critica, não quer que a gente fale kardecismo, mas eu falo kardecismo sim, sabe? Então, para poder fazer a diferença mesmo, eu quero que faça a diferença. É kardecismo, é a doutrina que veio de Allan Kardec. E não quero também que fica remendando ela, não. Ela, raiz, a raiz é Allan Kardec, para mim. Sabe? Não quero que ninguém remenda nada, não. Então, eu dou essas peças para qualquer instituição, para ONGs que cuidam de animais, cães, gatos, até uma que acolhe cavalos doentes que são jogados por aí, eu já ajudei também. Dá um dinheirinho, mas dá um dinheirinho bom, tá? Então, não vai falar que eu estou remendando, não. Eu estou reciclando, ajudando o planeta. Eu devo fazer umas 2, 3 peças por dia. E muitas vezes altas madrugadas, porque durante o dia minha luta é muito grande, eu quase não tenho tempo. E vou dizer para vocês, meu artesanato é o meu Rivotril. Eu nunca tomei nem chá de erva doce. E olha que a vida não tá brincadeira aqui não, tá? Aqui em casa a gente tá com 2 Alzheimer e 1 demência. E eu que já não tô criança mais. A luta tá grande aqui. Mas a gente vai em frente, vai tocando, sabe? E sem procurar também remendar. Porque remendar vai romper, tá? Então é cada dia respirar um ar novo, recomeçar com novas ideias, porque senão também a gente não aguenta não, viu gente? A coisa tá uma loucura, parece que o planeta virou todo um manicômio, né? Então, se a gente não fizer assim e tentar remendar essas situações, a gente não suporta, a gente não aguenta. Eu desejo que Jesus nos abençoe e que essa pequena passagem possa calar bem fundo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para a gente se desvencilhar desses remendos mal feitos na nossa vida. Vamos à nossa frase? Eu troquei hoje a frase, tá, gente? Mas, se vós soubesses o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenarias os inocentes. É Jesus reafirmando, tem outras passagens que eu ainda vou copiar, tá? Misericórdia quero, sacrifício não quero. Se Jesus não quer, Ele está nos ensinando a não sacrificar. Muito cuidado com o sacrifício das pessoas, tá? Muito cuidado com essa questão de julgar os outros. Não julgueis para não seres julgados. E aí ele vem colocar também, não admito sacrifício. É onde a gente entra com perdão. Perdão das ofensas, perdão das mágoas, perdão dos erros cometidos. Principalmente essa mania que o espírita tem de ficar julgando a vida passada das pessoas. Colocando podres que a pessoa nem certeza se aquilo aconteceu. Sacrificando a criatura. Eu ouvi agora esse desastre horroroso que houve lá no sul, né?
um espírita famoso aí falando, isso é karma do passado, isso é provação de vida passada, isso aí deve ter sido da Alemanha, isso aí deve ter sido senhor de escravo, deve ter sido isso, aquilo. Que isso, gente? Na época daquele horror com os Yanomami, que comentário infeliz que nós vimos da boca de vários espíritas. Esses aí foram escravagistas. A gente não faz isso. Quem somos nós para poder condenar essa pessoa? Vamos parar com esse negócio de ficar olhando a vida passada dos outros e até a nossa também. É tocar para frente, é fazer com que aquela pessoa anime com o futuro dela, reeducá-la para uma vida nova e não ficar botando o dedo no nariz dela. Que se dane, crianças indígenas estupradas. Elas estão sendo estupradas na sua inocência, menininhas, nadando naquela inocência, naquele rio, nuas. E aqueles garimpeiros aproveitando para estuprar aquelas crianças. E eu ouvi vários espíritas dizendo, eles devem ter sido escravagistas, por isso que estão passando por isso. Que é isso, gente? A gente não pode fazer isso, não. Ficar julgando, ficar colocando para a pessoa aquilo que a gente nem sabe qual é o passado daquela pessoa. A gente, além de sacrificá-la, a gente ainda vai culpá-la. Ela vai ser vítima 2 vezes, que ela ainda vai carregar a culpa. Será que eu paguei mesmo? Será que eu não tenho que passar de novo por esse sacrifício? Que coisa horrível isso. Vamos parar com isso. Doutrina espírita não é só falar de vida passada, de tormentos de vida passada. E o futuro? Vamos reeducar a criatura, amparar a criatura, dar nosso ombro para a criatura, reeducá-la para uma nova vida. Depois que a gente fizer isso, a gente pode até soltá-la, porque ela não vai errar mais. É, isso mesmo. A gente cumpriu o nosso dever, não tem que julgá-la pelo que ela fez. Quem sou eu para ficar julgando Hitler, para ficar julgando a Alemanha, para ficar julgando escravagista? Já chega a miséria que esse povo tem passado, que esse povo tem vivido, não só no Brasil, mas em tudo enquanto é lado, essa coisa horrível, essa miséria, enquanto outros têm tanto, né? Então não seria o caso também de julgar essas pessoas que têm tanto? Olha lá o seu futuro, olha lá o que vai acontecer com você. Quem somos nós, gente? Isso é coisa da lei de Deus. Quem sou eu para ficar julgando alguém? Para ficar decretando castigo para alguém? Isso nos torna pessoas frias, pessoas indiferentes. A gente justifica, isso aí tá pagando o que fez. É aleijado porque fez, é cego porque errou, é surdo, é mudo, é canceroso por causa disso, daquilo, daquilo outro. Que isso? Vamos parar com esses julgamentos. Quem somos nós? Sabe? Quando Jesus fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do outro. O que é trave? É aquelas traves que tem na linha do trem, aquela madeira grandona, pesada, que ninguém aguenta nem pegar aquilo. É aquilo que Jesus está falando, que a gente coloca nos nossos olhos, entendeu? Mas também não é para poder ficar julgando a gente, não. Para com essas culpas. Não sei o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Não faz isso não, né? Então tá aqui Jesus colocando, ó lá, não condenarias os inocentes. Vamos parar de condenar essas criaturas inocentes, ficar justificando o sacrifício, o pavor que essas crianças estão passando. Que coisa horrível que a gente está vendo acontecer na nossa frente. Dá uma dor no coração de ver essas injustiças, de ver essas loucuras que estão fazendo com os inocentes. Então, gente, eu sei que vocês estão cansados desses comentários ao final aqui dos nossos estudos, mas vai ser assim. Eu estou gravando 3 vezes por semana. Todas as vezes que eu gravar, eu vou encerrar com essa frase de Jesus e tem algumas variações.
Misericórdia quero e não sacrifício. Tem várias variações dela. E a gente vai apresentar assim. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a paciência de vocês, esse carinho em me ouvir, né? Essa fala enjoada, mansa, mineirona minha. E velha também, né, gente? Com essas alergias que incomodam, vocês me desculpem. Eu agradeço a paciência em me ouvir. E a gente daqui a 2 dias vamos estar de volta gravando mais um trecho que vai ser assim de grande surpresa. Já estou reestudando para eu poder apresentar, vocês vão gostar muito. Um beijo no coração de cada um.